Um homem de mais de 70 anos é encontrado morto dentro da própria casa, em uma área isolada. O corpo estava queimado, decapitado, e a cabeça nunca foi encontrada. A polícia divulga os fatos, mas quando a gente junta a técnica, padrão criminal e psicologia, os sinais ignorados começam a falar. Dante Michelini, conhecido como Dantinho, vivia de forma reclusa em um sítio afastado, a cerca de 1 quilômetro da estrada. Apesar do isolamento, a própria polícia descreve o local como uma área de passagem de pessoas. O corpo foi encontrado dias depois do crime, dentro da casa incendiada. A perícia identificou facadas no tórax, decapitação com corte considerado fino e um incêndio criminoso. A investigação segue em andamento. Nada foi concluído. E é justamente aí que entra a análise dos sinais. O fogo não é o começo. Em investigações criminais, o incêndio quase nunca é o início do crime. Ele costuma vir depois da morte. E por quê? Porque o fogo ele é usado como tentativa de apagar provas, DNA, sangue, impressões digitais. Quando alguém morre queimado, ainda vivo, o corpo mostra sinais claros. Fuligem nas vias respiratórias, sinais de inalação de fumaça. A ausência indica isso, que a morte aconteceu antes do fogo. E aqui tem um ponto importante. O fogo não apaga tudo. Marcas de faca nos ossos e corte nas vértebras resistem à queima. Ou seja, incendiar o corpo não esconde o crime. No máximo vai atrasar a leitura. E fogo aqui não fala de acidente. Fala de tentativa de aniquilação. Facadas e a proximidade do ódio. A perícia apontou facadas no tórax, região do coração. Crimes com faca exigem proximidade, exigem contato. Diferente de um disparo à distância, a faca carrega carga emocional, raiva, ódio, confronto direto. Esse tipo de golpe costuma aparecer em crimes passionais ou conflitos pessoais intensos. Aqui, o crime começa com emoção. A decapitação e o corte fino. Mas o crime não termina aí. A decapitação exige tempo, força e, o melhor, decisão. E a perícia descreve algo fundamental, um corte fino. Tecnicamente, isso descarta instrumentos brutos como machado, facão, aponta para lâminas afiadas, como uma pequena faca ou uma faca longa, comuns em áreas rurais. Um corte fino indica habilidade, familiaridade com o instrumento. Isso não é descontrole, é ação deliberada. Decapitar não é só matar, é dominar, é apagar a identidade, é transformar o corpo em mensagem. Raiva que vira ritual. Quando juntamos facadas e decapitação, o padrão muda. A criminologia aponta para uma escalada. Primeiro, a explosão emocional. Depois, a finalização simbólica. O crime pode começar impulsivo, mas termina planejado. Isso afasta a ideia de um ato puramente passional. Aqui existe intenção. Isolado, mas não invisível. O sítio era isolado, mas de passagem de pessoas. Tecnicamente, isso significa um local vulnerável, sem controle de acesso. Trilhas, atalhos, circulação constante. Esse tipo de cenário aumenta a contaminação da cena e amplia o número de possíveis autores. O agressor não precisa ser alguém íntimo, basta conhecer a fragilidade do lugar. A hipótese da vingança tardia.
Existe ainda uma hipótese que causa desconforto: a vingança tardia. A criminologia reconhece esse padrão. Ele é raro, mas real. Pessoas que passam décadas ruminando uma dor, uma injustiça, uma perda, o tempo não apaga. Ele amadurece o desejo. Casos documentados mostram vinganças cometidas 20, 30, até 40 anos depois. Não é prova, é possibilidade. No caso de alguém ligado a um crime histórico que marcou o país, o ressentimento pode atravessar gerações. E o que os sinais nos dizem? A morte de Dante Michelini não é apenas um homicídio. É um conjunto de atos que falam de ódio, dominação e tentativa de apagamento total. Enquanto muitos se chocam com os detalhes, os sinais ignorados apontam para a psicologia por trás do gesto. A polícia investiga quem fez. Mas aqui a pergunta é outra. Que tipo de motivação transforma alguém em instrumento de aniquilação completa? E você? Diz para mim, o que acha que esses sinais revelam? Deixe a sua análise nos comentários. E se você busca entender o que está por trás das notícias, segue os sinais ignorados.